Estudo de número 98, do Evangelho de Mateus, capítulo 22, do versículo 1 ao versículo 14. Mateus 22, 1 a 14. Vamos ler juntos? De novo entrou Jesus a falar por parábolas, dizendo-lhes: o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas de seu filho. Então enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, mas estes não quiseram vir. Enviou ainda outros servos com esta ordem: dizei aos convidados: eis que já preparei o meu banquete, e os meus bois e cevados já foram abatidos, e tudo está pronto. Vinde para as bodas. Eles, porém, não se importaram e se foram, um para o seu campo, outro para o seu negócio, e outros, agarrando os servos, os maltrataram e mataram. O rei ficou irado e, enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos e lhes incendiou a cidade. Então disse aos seus servos: está pronta a festa, mas os convidados não eram dignos. Ide, pois, para as encruzilhadas dos caminhos e convidai para as bodas a quantos encontrardes. E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, maus e bons, e a sala do banquete ficou repleta de convidados. Entrando, porém, o rei para ver o que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial e perguntou-lhe: amigo, como entrastes aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu. Então ordenou o rei aos serventes: amarrai-o de pés e mãos e lançai-o para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Nós chegamos então aí à última das três parábolas, a qual nos conduz a um clímax aqui, no ensinamento de Cristo. As três parábolas que Cristo contou na sequência, desde o capítulo 21, versículo 28, a parábola dos dois filhos, a parábola dos lavradores maus e agora a parábola das bodas. Em todas essas três parábolas, o objetivo de Cristo foi mostrar a incredulidade dos judeus, especialmente a dos líderes dos judeus, mas também do povo. Não entrarão no reino de Deus, primeiro, os que rejeitaram o seu mensageiro, João Batista, nós vimos, e os que persistem nesse estado de impenitência, conforme a parábola dos dois filhos, lá no capítulo 21, 28 a 32. Também não entrarão no reino dos céus os patifes que maltrataram e mataram os embaixadores de Deus, os profetas, e principalmente o seu filho. Você pode conferir isso novamente olhando a parábola dos lavradores maus, do capítulo 31, 33 a 46, nós vimos semana passada. E os que, tendo recebido o convite de Deus, o recusam, desdenhando do mesmo. A parábola que nós veremos hoje, capítulo 22, de 1 a 14. Quando nós lemos essa parábola, vem à mente uma outra, muito parecida com ela, que está registrada lá em Lucas, capítulo 14, de 15 a 54. Muito parecida. Lá em Lucas é chamada de a parábola da grande ceia. Aqui é a parábola das bodas. Os que acreditam que se tratam da mesma parábola, eles dizem assim que Jesus contou uma mesma parábola em situações diferentes, com aplicações diferentes. Pode ter sido, nada impede. Mas quando nós comparamos as duas parábolas, nós vemos que há diferença entre elas. Apesar do tema das duas ser o mesmo, mas há diferença entre elas. Olha aí o quadro comparativo. Em Mateus nós temos, foi um rei. Lá em Lucas, um certo homem. Nós não sabemos qual a posição dele. Em Mateus, o grande banquete, cujo motivo foi o casamento
do filho do rei. Lá em Lucas, o grande banquete, cujo motivo não nos é informado, nós não sabemos qual o motivo lá, né, na parábola. Nós sabemos que as duas parábolas apontam para Cristo, né, sendo anunciado, o evangelho sendo anunciado, e as pessoas recusando ou aceitando o evangelho. O assunto é claro nas duas, mas os detalhes são diferentes, né? Aqui em Mateus há 2 convites, né, ou um convite feito em 2 etapas. Lá em Lucas, apenas uma vez, um só convite. Em Mateus, os convidados se recusam a comparecer, são violentos com os mensageiros e até matam o filho do rei. Em Lucas, os convidados apresentam desculpas. Não, eu não posso ir, né, eu tenho que ver um campo, depois eu vou. Né, apresentam desculpas e eu peço que me tenhas por excusado, né, me desculpe, né, mas eu não vou poder ir porque eu tenho um compromisso. Né, apresentam desculpas. Aqui não, aqui eles foram violentos. E em Mateus, os convidados são destruídos. E lá, em Lucas, simplesmente eles são ignorados. Né? Então, não se trata da mesma parábola. Né? Essas variações nos mostram que são parábolas diferentes. Então, vamos aí para a parábola que está diante de nós, é a parábola das bodas. E ela pode ser dividida em 3 partes. A primeira parte, do versículo 1 ao versículo 7, nos mostra o convite que foi rejeitado. Né? O convite feito que foi rejeitado, né? Enquanto eles estavam refletindo no que o Senhor Jesus acabara de lhes falar na parábola anterior, né? Veja bem lá no versículo 45, os principais sacerdotes e os fariseus, ouvindo estas parábolas, né, as 2 primeiras parábolas, entenderam que era a respeito deles que Jesus falava. Então eles estavam ali, ainda pensando, né, remoendo o assunto, e aí o Senhor Jesus, sem que alguém fizesse uma pergunta, ele entra com uma outra parábola. E de novo entrou Jesus a falar por parábolas, dizendo-lhes. Né? Então não temos aí uma pergunta formal da parte deles, mas o Senhor Jesus já entra falando dessa parábola. Né? E eles contam essa parábola das bodas. Né? Sendo ainda mais incisivo em sua condenação à incredulidade e dureza de coração daqueles homens, o Senhor Jesus diz que o reino dos céus é semelhante a um rei. Nós já estudamos essa expressão em outras parábolas. Né? Quando Jesus fala, o reino do céu é semelhante. Ele não está dizendo que o reino do céu é igual. Né? É desse jeito que acontece no reino dos céus. Não, ele está apenas colocando aqui as semelhanças e dizendo, é semelhante a um rei. A esse rei aqui pode ser Deus, né? Prefigurando a pessoa de Deus, que celebrou as bodas do seu filho, o filho aqui prefigurando o próprio Senhor Jesus Cristo. Mas ele está falando da parábola do reino. O reino dos céus é semelhante a isso que aconteceu com o rei. Né? As bem-aventuranças da glória eterna são por vezes descritas nas Escrituras na figura do casamento. Aliás, Deus, para falar do seu relacionamento com o povo de Israel, ele fala em termos do casamento. Se ele é o esposo e Israel é a esposa. Cristo é o noivo e a igreja é a noiva do Cordeiro. Né? Então a figura do casamento. Né? O plural bodas indica que essa festa, a festa de casamento ali no Oriente Médio, naqueles tempos, era comum ela durar às vezes alguns dias, até mesmo uma semana. Por exemplo, aí em Juízes 14, 17, nós temos aí um exemplo disso, de uma festa de casamento que durou mais de uma semana. Né? Então, bodas aí traz aquela ideia de festança, né? A festança que durou por vários dias. Né? Então, enviou o rei os seus servos, né? O versículo 3 e 4, e esses servos saíram chamando as pessoas. E ele deu a seguinte ordem, né? Para que os servos fossem convidar as pessoas. E diz o verso 3 que eles não quiseram vir. Eles simplesmente foram rebeldes. O rei tinha dado uma ordem.
E nós precisamos entender aqui que quando um rei dava uma ordem, as pessoas tinham que comparecer. E quem não comparecia estava desobedecendo o rei. Então era um convite que você tinha que ir de livre e espontânea pressão. Né? Você tinha que ir. Se você não fosse, você estava desobedecendo. É esse o contexto aqui. O mesmo vai acontecer no dia da volta do Senhor Jesus. Deus vai chamar todos na presença dele. E todos terão que comparecer. Hoje ele chama, hoje o evangelho é anunciado e muitos estão ignorando. Mas na chamada final, ninguém vai faltar. Ninguém vai faltar. Vamos lá. Aí, então, o Senhor Jesus disse que, por eles não terem querido ir, então enviou ainda outros servos com esta ordem. Digam aos convidados que está tudo preparado. Eu já preparei toda a festa. Já mandei matar os bois, os cevados, né, os novilhos cevados, que eram guardados para ocasiões específicas como essa, e está tudo pronto. Vinde para as bodas. Ao mesmo tempo que era uma ordem, mas também era um convite cheio de amor. Um convite gentil, né? O rei estendeu gentilmente o seu convite para que as pessoas comparecessem ao seu banquete. Neste primeiro momento, nós temos dois momentos, né? No primeiro momento, o convite consistia num aviso para se prepararem enquanto o rei deixava tudo pronto para a festa. Então eles tinham que se preparar. Eles tinham que deixar o que eles estavam fazendo e ir para a festa. Chegando lá, o rei também ofereceria, nós veremos isso daqui a pouco, ofereceria para eles vestes nupciais, né, roupas próprias para a ocasião. Né, nós vamos falar sobre isso daqui a pouco. Mas, nesse primeiro momento, o convite consistia nisso. Eles tinham que se preparar para a festa. Da mesma forma, hoje, o evangelho é anunciado e as pessoas têm que se preparar para o encontro com Cristo. Né? Muitos estão ignorando, rebeldes. Mas estes não quiseram vir. Né? Não quiseram vir, estes não quiseram vir. O rei demonstrou sua generosidade e paciência para com eles, pois mesmo tendo sido desprezado por aqueles a quem gentilmente convidara, enviou outros servos com a seguinte mensagem àqueles desafeiçoados: tudo está pronto, vinde para as bodas do Cordeiro. Olha só como o rei, aqui Cristo descreve o rei como alguém complacente e paciencioso. Né? E paciencioso. Nesse segundo momento, ele avisa que já havia deixado tudo pronto e que, portanto, a casa tinha que estar cheia. A vontade do rei não seria atrapalhada. Né? O propósito do rei de ter a casa cheia para honrar o seu filho ia acontecer. Né? No verso 5, diz que eles, porém, não se importaram. E foram cada um para o seu canto, cada um foi seguir o seu rumo. E alguns deles pegaram um mensageiro e o maltrataram. E a outro mensageiro mataram. Né? Por fim, né, o rei enviou seu próprio filho. Nós vamos ver isso daqui a pouco também. Eles mataram, né, os mensageiros. A despeito do convite gentil e a paciência do rei, aqueles homens não se importaram e se foram, cada qual para o seu rumo. Né? Um foi para o campo, outro foi cuidar dos seus negócios, e outros, agarrando os servos, maltrataram e mataram. Os maltrataram e mataram. A rebeldia deles, no verso 3 nós vemos a rebeldia, eles não quiseram ir, somam-se agora o pecado da indiferença, versículo 5, e o pecado da hostilidade, versículo 6. Isso aqui descreve o pecador no seu estado mais cru, no seu estado mais natural. O pecador, ele é rebelde, o pecador, ele é indiferente e ele é hostil ao evangelho. Né? O pecador, ele é rebelde, ele não
quer ouvir, ele não se importa, ele dá as costas, ele desobedece, ele é indiferente, ele ignora o evangelho e também é hostil. Sábado estávamos nós lá na praça, pregando o evangelho, só não vimos a hostilidade, né? Mas eu acho que você já passou algumas dessas, né, irmão? Da pessoa chegar a falar umas bobeiras para você, mandar você calar a boca e ameaçar, bater em você. Você já deve ter passado por situação assim, né? Sábado nós não passamos por situação assim, não. Mas o que se via era indiferença. As pessoas passavam, uns davam uma risadinha, olha os doidos aí, não os loucos aí, né? É uma sensação interessante, irmãos. Eu convido você a participar desse trabalho de evangelismo lá. É uma sensação muito interessante, né? As pessoas olhando para você assim, cadê a camisa de força para amarrar esse rapaz? Né? É muito interessante, né? Mas é muito gratificante também, né? Aqui o Senhor Jesus está descrevendo o que aconteceu com João Batista e o que haveria de acontecer com ele até o fim daquela semana. Então, ele falou aqui de João Batista, que foi não só recusado, mas também foi assassinado, né? E também ele, né, que aconteceria com o Senhor Jesus no final daquela semana, o que haveria de acontecer com ele também, né, se tratando ali do seu sacrifício, né, porque nós vimos, quando nós estudamos a parábola dos lavradores maus, o filho do dono da vinha foi morto, né? Mataram o filho, né, o herdeiro, né, do dono da vinha, né? E então, o Senhor Jesus aqui estava mostrando o que haveria de acontecer com ele também, assim como negaram João Batista, e não só João Batista, os profetas que vieram antes, anunciando que o Messias viria, né? Se eles tivessem lido atentamente o profeta Isaías, eles teriam visto ali o Senhor Jesus. Mas não, eles recusaram ouvir, eles ignoraram os profetas, eles foram rebeldes e hostis ao Evangelho. Sim, irmão? Uhum. Para mim aquilo ali é Romanos 1:20. Tais homens são por isso indesculpáveis. Porque é possível você entender a mensagem do Evangelho. Ela é possível ser entendida pelo homem. A questão não é entender a mensagem do Evangelho. A questão é, além de entender, você crer. E crer na mensagem do Evangelho, uma das características de se crer na mensagem do Evangelho é admitir quem você é. Um pecador miserável, depravado, que não tem nada de bom em você, né? Tudo em você, sem Deus em você, tudo não presta, você é estragado mesmo, totalmente estragado, totalmente depravado. Então, e isso é difícil, é impossível uma pessoa crer se ela não for levada pelo Espírito Santo a crer nisso, né? Então, o que acontece muitas vezes é que a pessoa, estando diante aí de uma situação como essa, a pessoa, né, da pregação do Evangelho, a pessoa ouve, a pessoa até crê, a pessoa entende, né? Mas a fé salvadora, ela não teve, né? É o que eu... Né? Às vezes até pode obedecer. Quando você pega lá a parábola do semeador, você vê que ali não está descrevendo os 3 primeiros são ímpios e o último é o crente verdadeiro. Não, ali ele está falando dos 4 tipos de ouvintes do Evangelho que nós temos em nossas igrejas. Ali tem um que é o solo à beira do caminho, que o passarinho vem e come a semente. É aquele crente que ouve uma pregação, chega na porta, a primeira coisa que ele fala é:
quanto que foi o jogo do time hoje? Quer dizer, ele não para nem para pensar na mensagem, né? Ou então ele chega ali fora, a primeira coisa que ele fala, ao invés de, né, ter aquele momento de reflexão na palavra, não é à toa que a gente tem um pós-lúdio. A ideia do pós-lúdio não é apresentar os músicos da igreja. A ideia do pós-lúdio é você abaixar a cabeça, refletir um pouco mais sobre a mensagem e sair pensando no que você ouviu. Essa é a ideia do pós-lúdio. Assim como um prelúdio, a ideia é preparar você para aquele ambiente de culto, da mesma forma o pós-lúdio faz você... eu vou usar uma figura aqui até bem jocosa. Depois que você almoça, você toma um cafezinho. O pós-lúdio é esse cafezinho que arremata a refeição, né? Mas não, sai na porta, a primeira coisa que ele fala é: e aí? Deu quanto o jogo? Ou, nós vamos comer aonde? Ou qualquer outro assunto, né? Estou dando exemplos, qualquer assunto. Mas tem um outro tipo de crente, aquele que, o tipo de ouvinte dentro da igreja, aquele que é a semente que caiu no solo rochoso. Esse chega até, a palavra chega até dar uma, parece que vai dar uma germinada, né? Chega até um pouco de raiz, mas essa pessoa não cria raízes na sua alma, raízes na palavra de Deus, e o resultado é que perde tudo. O terceiro tipo ainda é mais curioso, o que cai no meio dos espinhos. É aquele crente que recebe a palavra, ouve e chega até frutificar. Mas aí os cuidados do mundo, a vontade de ficar rico, a ganância, as coisas desse mundo, os encantos desse mundo, fazem com que ele o fruto dele não permaneça. Ele chega até a frutificar. Sim, interessante, não. Sim. Sim, eles têm, não deixa de ter uma obediência, mas não é aquela obediência que é fruto de uma verdadeira conversão, né? Porque, meus irmãos, a questão não é só conversão. A gente ouve muito falar sobre conversão, você tem que converter. Sim, tem mesmo, é óbvio, né? Isso é bíblico. Porém, o que eu acho interessante é o seguinte: fala-se muito sobre conversão, né? Porém, pouco se fala sobre a perseverança, pouco se fala sobre o frutificar e esse fruto permanecer. Cristo falou: e eu vos enviei para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, né? Constante. Fala-se de conversão, mas não se fala de constância. Fala-se muito da necessidade de arrependimento, e temos que falar mesmo, de conversão, e as pessoas acabam atrelando a conversão a um momento da vida delas. Eu já me converti, eu tinha 10 anos de idade, aconteceu, eu me converti e pronto. E parou ali? E parou ali? Né? A santificação é algo que tem que continuar, tem que ser progressivo. Tem que ser progressivo. O fruto que Cristo quer que permaneça em nossa vida é o fruto de santidade. É o fruto da santidade, da pureza. Né? Uhum. Sim, também, né? Agora, vamos lá. O rei ficou irado com a situação, né? E enviou suas tropas, exterminou aqueles assassinos e lhes incendiou a cidade. Irmãos, aqui não é só uma parábola, aqui é uma profecia. Aqui o Senhor Jesus está profetizando, o Senhor Jesus está
revelando o que haveria de acontecer uns 40 anos depois, por volta do ano 70 depois de Cristo, 40 anos depois aqui do sacrifício de Jesus, no ano 70, as tropas romanas, comandadas pelo general Tito, o nome dele era Tito, o general romano Tito, filho de Vespasiano, do imperador Vespasiano, ele entrou em Jerusalém, destruiu o templo, pôs fogo na cidade, cumprindo-se o que o Senhor Jesus disse aqui. Aqui é uma profecia. Ela vai vir com mais detalhes a partir do capítulo 24 de Mateus, quando o Senhor Jesus falar sobre o princípio das dores. Tenha esse versículo aqui em mente, porque quando nós chegarmos no capítulo 24, Cristo estará falando sobre as coisas que acontecerão no fim nos últimos dias, mas também de coisas que já aconteceram lá no ano 70. Só que quando Cristo falou, todas essas coisas eram ainda futuras. Elas haveriam de acontecer. Por isso que ele pôs tudo num pacote só. Mas isso lá no capítulo 24, daqui uns 2 meses, 3 meses, a gente chega lá. Tá bom? Vamos lá. Seguindo em frente aqui. Então, diante do tríplice pecado deles, rebeldia, indiferença e hostilidade, o rei então mostrou o limite da sua paciência e ficou irado. Lembrando que esse rei aqui está apontando para o próprio Deus, certo? Igualmente, há um limite para a paciência de Deus, e tem esses textos aí que mostram isso. Gênesis 6, 3, o dilúvio, Provérbios 29, 1, Daniel 5, 22 a 31, Mateus 21, 40 a 44, nós vimos já semana passada, Lucas 13, 9, Apocalipse 2, 21 e 22, textos que nos mostram que Deus tem limite em sua paciência, e o pecador não deve zombar disso, não deve brincar com isso. O Senhor Jesus está aqui apontando, como eu disse, para a profecia, lá no capítulo 24, e nós veremos isso quando chegarmos lá. Então agora o segundo momento, segunda parte dessa parábola é a festa, do versículo 8 ao versículo 10. É a festa em si. Então disse a seus servos: está pronta a festa. As bodas do filho não poderiam ser um fiasco. O pai queria honrar, o rei queria honrar o seu filho. E não podia faltar convidados nessa festa. Festa sem convidados? Aí não é mais festa, é desperdício, Imagina, você prepara um banquete enorme, uma festança, comida, bebida e tudo mais ali e tal, e não aparece ninguém. O que faz com essa comida? Vai perder, vai estragar. A festa se tornaria prejuízo, ou desperdício. E Deus não desperdiça nada. Deus, Ele aproveita o tempo, como nós vimos no Salmo 75, Ele há de aproveitar o tempo. A sala do banquete tinha que ficar cheia de pessoas, Eu esqueci de colocar a palavra cheia. Tinha que ficar cheia. Faltou a palavra cheia aí, acrescente, por favor. Cheia de pessoas. E ficou. O que nos mostra que a vontade do rei não podia ser contrariada pela rebeldia, pela indiferença e pela hostilidade daqueles que desprezaram o seu convite gentil, os quais maltrataram, mostraram que não eram dignos. O que nós temos aí é o que é conhecido por litote. O que é uma litote? Você faz uma afirmação por meio de uma negação. Quando Jesus está dizendo aqui, eles não eram dignos, o que o Senhor Jesus está dizendo é o seguinte: eles eram muito perversos, eles eram homens maus. Esses aos quais o rei disse que não eram dignos de estar na festa, esses homens são perversos. São perversos. É essa a ideia aqui, porque eles desprezaram e não mereciam ser tratados com a fidalguia que o rei se propôs a tratá-los, Olhando para a aplicação dessa parábola ao povo de Israel, nós podemos inferir que estes primeiros convidados foram encontrados indignos de estarem ali na festa, porque tendo eles sido os primeiros a quem o rei se dirigiu o convite, não deram valor a isso. Foi isso que aconteceu com Israel.
Israel foi o primeiro a receber a revelação de Deus. Israel foi o primeiro a receber os oráculos de Deus, como diz o apóstolo Paulo. Os profetas do Senhor, o primeiro povo a saber da existência de Deus e conhecer esse Deus que até então era desconhecido, foi Israel. E o que Israel fez, agora, quando Deus se revelou a Israel, Deus tinha o propósito de apresentar-lhes o Messias, o seu Filho. Tudo apontava para Jesus, para que Jesus nos revelasse plenamente Deus. Quando veio Jesus, o que Israel fez? Não quis. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam, não quiseram. Deixa para lá. Não, vão matar ele, vão acabar com ele. E foi o que fizeram. Né? Sim. Uhum. Ao cristianismo. Uhum. Uhum. E por que eles se chamam messiânicos? Não é por causa de Jesus, é porque eles estão esperando o Messias vir ainda. Não é por causa de Jesus, não, é por causa do Messias que eles esperam, a quem eles afirmam não que Jesus não é esse Messias. Eles estão esperando o Messias. Todo judeu é messiânico. Todo. Sim, justamente. Todo judeu é messiânico. Acontece que o Messias que eles esperam não é o Senhor Jesus. E é interessante porque hoje, embora a gente fale judeu, mas a palavra judeu para o judeu tem a ver com religião. Porque com nacionalidade eles são israelenses. Nem israelita. Israelita é um termo bíblico. Você não chama os israelenses, os soldados israelitas vieram para trabalhar. Não, os soldados israelenses. É interessante ver isso. Só uma curiosidade. Mas é bem isso mesmo. Eles são messiânicos, mas não creem no Messias, que o Messias seja o Senhor Jesus. Semelhantemente, Israel recebera a revelação de Deus e por meio dos profetas, e agora na pessoa de Jesus, também deu as costas para Deus. E no momento em que eles deram as costas para Jesus, eles estavam recusando o próprio Deus. Eles não estavam recusando o Filho apenas, eles estavam recusando o convite do Rei, o convite de Deus. E eles receberam todos os recursos para isso. Vamos lá. O rei então ordenou a seus servos que fossem para as encruzilhadas dos caminhos e convidassem a todos quantos encontrassem. E saindo eles, pelas estradas, reuniram todos os que encontravam, maus e bons. O significado de maus e bons não tem a ver com o caráter deles. Aí o que Cristo está simplesmente dizendo é todos. Todos o que vocês encontrarem. Não importa quem sejam. Forcem-nos, traga-os para as bodas do Cordeiro, para as bodas do meu filho. Antes eu mandei vocês irem a determinados convidados. Eu dei a vocês destinatários específicos. Eles deram as costas. Agora vocês anunciem o convite a todos, não importa quem sejam. A ideia de maus e bons aqui não é que existe gente boa nesse mundo ou gente má. É tudo mal. Aquela frase, por que coisas boas acontecem, ou coisas ruins acontecem com pessoas boas? Isso é uma mentira. A única vez que isso aconteceu foi com Jesus na cruz do Calvário. Porque não existe gente boa no mundo. Não há um sequer.
Oh, isso dói, né? Dói no nosso ego ouvir isso, né? Oh, mas eu me acho tão bonzinho. Vai nessa. Vai lá. Quem disse isso foi R.C. Sproul, né? Coisas boas, coisas ruins, não acontecem com pessoas boas. A única vez que isso aconteceu foi lá na cruz do Calvário, né? Vamos lá. Somente aqueles que forem escolhidos de Deus, os escolhidos de Deus, é que entrarão e permanecerão no reino. Versículo 13 e 14, nós veremos isso daqui a pouco. A salvação deve ser anunciada a todos, porque em todas as raças, em toda raça, nacionalidade, sexo, condição social, etc., estão os eleitos de Deus. Nós não sabemos onde estão os eleitos de Deus. Por isso que a gente tem que pregar para todo mundo. Sim. Não é? Você vê como que eles deram um tiro no próprio pé ao dizer isso? Não, o irmão que está falando que de outra igreja onde ele era, eles não creem na doutrina da predestinação. Então eles zombavam dele. Falavam o que para você? Nós chamamos você de endemoniado ainda. Não chamou o irmão de endemoniado. Brincadeira, né? Infelizmente os que negam a doutrina da predestinação falam que você tem que pregar o evangelho para todo mundo, para que as pessoas se convertam. Ok, nós, reformados, entendemos da seguinte forma: temos que pregar o evangelho para todo mundo, porque onde estivermos pregando o evangelho, se lá tiver um eleito ou alguns eleitos, e chegou o momento da conversão deles, é por meio da pregação do evangelho que eles virão a Cristo. O eleito só virá a Cristo por meio da pregação do evangelho. Por isso que a pregação do evangelho, ela se faz não só necessária, mas imprescindível, né? Ele não vai para o inferno porque ele é um eleito. E aí que está o negócio. Aí é uma outra verdade assim que abala muita gente. O que me faz ser salvo não é eu crer em Jesus. O que me faz ser salvo é Deus ter me escolhido. Agora, para que a Bíblia fala que eu tenho que crer em Jesus e recebê-lo, né? E para isso, então, eu tenho que ouvir a pregação. Se tem um eleito ali, ninguém pregar o evangelho para ele, isso nunca vai acontecer, porque Deus vai levantar alguém e alguém vai pregar o evangelho para essa pessoa. E pode ser até um folheto voando, alguém jogou um folheto e passa um folheto voando, ele pegou o folheto no ar. Meu Deus. É isso então, o Espírito Santo fala ao coração dele. Ele lê o folheto, né? A palavra de Deus e é convertido. Pode ser, né? Pode ser, né? Então assim, os meios que Deus usa na pregação do Evangelho, o que importa é que o Evangelho seja pregado, não seja, né, por meio de um folheto, que seja, o eleito vai ser alcançado. Essa é a certeza que eu tenho quando eu prego o Evangelho. Eu até falava isso com os irmãos lá no sábado. Eu não estou preocupado se eu não vou sair daqui deprimido, chateado, se ninguém deu ouvido à pregação, se ninguém veio conversar com a gente, falar, eu quero conhecer Jesus. Nós ficamos lá 2 horas e tanto falando, esgoelando e falando e pregando. Não veio ninguém. A única que sentou ali, ficou olhando para a gente assim, eu achei, beleza, alguém está ouvindo. Aí descobri que ela era evangélica. Ela estava dando um apoio moral ali para mim, para nós ali. Não é? Mas eu não saí deprimido, eu saí de lá feliz. Por quê? Porque fizemos a nossa parte.
pregamos o Evangelho. Saí feliz. Claro, eu ficaria muito mais feliz se várias pessoas convertessem a Cristo, mas eu não fico triste por não ter acontecido, porque é Deus quem administra isso, não sou eu. E isso tira um peso das minhas costas, porque Deus não exige de mim números. Você tem que converter tanto, mesmo porque eu não converto ninguém. O que Deus exige de nós é fidelidade à palavra dele, fidelidade à pregação, para que o eleito, ao ouvir o verdadeiro evangelho, seja convertido a Cristo. Sim. Sim, a pregação do evangelho ela tem um duplo efeito. Tanto amolece o coração do eleito para a salvação, quanto endurece o coração do ímpio para a condenação. E atestando ainda mais o pecado dele. Então, irmãos, preguemos o evangelho. Vamos voltar para cá, que senão não consigo terminar aqui. Né? Preguemos o evangelho em todos os cantos. Onde os eleitos de Deus estão, nós não sabemos. E essa doutrina, a doutrina da eleição, me faz também ir de encontro a uma prática que eu tenho visto, inclusive dentro da igreja presbiteriana. A prática de selecionar para quem nós vamos pregar o evangelho. Irmãos, eu tenho ojeriza quando eu escuto um pastor falar o seguinte: nós vamos começar um trabalho ali num bairro classe média alta, porque os ricos também precisam ouvir o evangelho. Sim, precisam. Mas eu não consigo, se eu estiver errado, Deus me corrija, mas eu não consigo levar a sério um pastor que fala isso. Não consigo levar a sério. Para mim é um ganancioso, é um lobo olhudo pensando em dinheiro. Eu não consigo ver diferente. Mas por que você não vai abrir uma congregação lá na favela? Porque ela nunca vai deixar de ser congregação. Aí usa uns termos bonitos, né? Ela nunca será uma igreja autóctone. Né? Primeira vez que eu ouvi essa palavra autóctone, eu fiquei pensando num bicho. Né? Eu não sei, é alguém que se sustenta sozinho. Aí fui ver no dicionário, fui ver o pai dos burros. É uma igreja que se sustenta sozinha. Irmãos, não é o rico que sustenta a igreja. Quem sustenta é Deus. Quem sustenta é Deus. Eu não entendo. Então, essa doutrina não me faz selecionar para quem eu vou pregar o evangelho. Essa doutrina me diz o seguinte: onde você estiver, pregue o evangelho. Lá na periferia, lá na área nobre da cidade, no ponto de ônibus. Onde você estiver, pregue o evangelho. Pode ser que seja o dia daquele travesti, que é um eleito de Deus, ser convertido. Aquela prostituta. Aquele pai de família, aquela mãe de família. Aquele magnata. Pode ser. Por que não? Mas eu não vou ficar selecionando o público, eu vou pregar o evangelho. Esse é o nosso dever. Né? O reino de Deus é composto por eleitos dentre os judeus e gentios, né? Bons e maus aí. Agora, não estou dizendo que os judeus são maus e os gentios são bons, não é isso não. É por todos, é essa a ideia. Né? Não grave o bons e maus, grave o todos. Né? Todos os tipos de pessoas. Né? Nós encontraremos no reino de Deus. E a roupa da festa? A tal veste nupcial. Né? O rei queria ver a casa cheia. Afinal, seu filho merecia tamanha honra. Mas havia convidados de todas as partes. Mas não de qualquer jeito. Tá? No céu nós veremos pessoas de todos os tipos. Mas elas não estarão lá de qualquer jeito, não. Não estarão lá de qualquer jeito. Ih, minha bateria está acabando. Deixa eu
acelerar aqui, senão não termino isso tudo. Havia convidados de todas as partes, mas não de qualquer jeito. Dentre eles, havia um que não estava com a tal veste nupcial, ao que de pronto o rei indagou, né? A quem de pronto o rei indagou. E é interessante como o rei se dirige a ele, né? Amigo, né? Eu vou voltar nisso daqui a pouco. Há uma discussão sobre se estes convidados que foram apanhados, né, nas encruzilhadas, nos caminhos e nas estradas, tinham vestes nupciais, ou seja, roupas apropriadas para estarem ali na presença do rei, né? Nós não devemos divagar nesse ponto. Tão somente precisamos atentar para o fato de que, naqueles tempos, para que alguém pudesse comparecer diante dos reis, deveria estar com roupas apropriadas, as quais eram concedidas pelos reis muitas vezes. Você tem aí o texto de 2 Reis, capítulo 10, 22, dá um exemplo disso. O rei Jeú ordenou que se dessem as vestes ali do vestuário do rei às pessoas para que elas fossem numa cerimônia lá. E parece que era justamente isso que Cristo tinha em mente, pelo fato de que ninguém pode comparecer diante de Deus sem estar revestido por sua justiça, a justiça de Cristo. Alguém leia para nós, por favor, Apocalipse 19, 7 e 8. Por favor. Apocalipse 19, 7 e 8. Porque lhe foi dado vestir, lhe foi dado vestidos de linho finíssimo. Não foi ela que fez, não foi ela que preparou. Mas o que são esses vestidos de linho finíssimo aí no texto? É uma linguagem figurada. Que vestido é esse que é a igreja, que nós estaremos vestidos no dia das bodas do Cordeiro? Ali fala das obras, não é isso? Como é que diz o finalzinho do versículo aí, presbítero? Os atos de justiça, né? Porque o linho fino são os atos de justiça dos santos. Agora, que atos de justiça são esses? Coisas que nós fazemos? Não. São atos que nós fazemos baseados na justiça de Cristo. Estamos revestidos com a justiça de Jesus. Essa é a ideia. Ok? Ao que parece, todos eles receberam na entrada da festa uma veste nupcial oferecida pelo próprio rei. Mas este homem, olhando para as suas próprias vestes, julgou-as adequadas e não aceitou as que o rei lhe oferecera. Assim é o pecador. Ele quer usufruir das bênçãos de Deus, mas não quer crer e apropriar-se da justiça de Jesus e revestir-se da justiça de Jesus. Ele quer apresentar-se diante de Deus com as suas próprias obras. Aqui é algo que mexe com o orgulho do ser humano. As nossas obras de justiça, diz o profeta Isaías, são trapos de imundícia, ataduras que se enrolavam nas feridas de um leproso, cheio de pus, plurido, pedaço de pele. É isso que as nossas boas obras são. Por isso nós precisamos da roupa da justiça de Cristo. Quando o rei lhe inquiriu, olha só como que o rei se dirige a ele: amigo, como entraste sem veste nupcial? Agora as pessoas falam que Deus é amor, né? E é mesmo, a Bíblia é quem diz isso. Ontem eu passei em frente a uma igreja que dizia assim, Catedral do Amor. Até hoje eu não vi uma Catedral da Justiça, ou Catedral da Lei. Eu fiquei pensando, por que ninguém põe o nome de Catedral da Lei? Porque o ser humano é avesso à lei, ele não quer lei.
Ele é anárquico por natureza. Se nós colocarmos um nome na nossa igreja, né? Catedral da Lei, o pessoal fala, ó os legalistas aí, não é isso? Né? Interessante que sempre que se fala de amor, vai para a libertinagem, impressionante. Mas o texto aqui nos mostra que esse rei, ao mesmo tempo que ele é gentil e amorável e amoroso, ele também é severo. Ele ficou irado com aqueles que haviam rejeitado o seu convite e matado os seus mensageiros, e mandou as suas tropas entrarem na cidade deles e acabarem com eles. E aqui nós vemos o rei, este mesmo que se dirige ao rapaz chamando de amigo. Isso não te lembra alguma coisa, não? Não lembra Judas? Quando Judas traz Jesus, e quando Judas vem dar um beijo em Jesus, no rosto de Jesus, Jesus fala o que para ele? Amigo, por que viestes? Oi? Faz logo o que você tem de fazer. Mas ao mesmo tempo nós vemos aqui o rei sendo severo. Amarrai-o de pés e mãos e lançai-o para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Lançado para fora, com as mãos e pés atados, na total escuridão, onde só se ouve choro e ranger de dentes, num total contraste com, não é coma, não é com a, separe por favor, com a luz e alegria naquele salão. Olha o contraste, porque muitos são chamados e poucos, mas poucos escolhidos. A responsabilidade e a culpa deste homem são destacadas aqui. Os demais que estavam devidamente vestidos merecem um voto de louvor por sua obediência e em aceitarem o convite do rei e as vestes, e as vestes nupciais oferecidas. Aos demais, se esse aqui foi execrado, então os outros não. Os outros estão de parabéns, a gente tem que dar um voto de louvor para eles, porque eles não só obedeceram ao rei, como também aceitaram a roupa que o rei lhes deu. Não, de forma alguma. Eles também foram alvos da misericórdia do rei, pois se ele não os tivesse convidado e lhes dado vestimento adequado, estariam lá fora junto àquele homem também, na escuridão, onde há choro e ranger de dentes. Da mesma forma que ao pregarmos o Evangelho, os créditos da conversão dos pecadores não estão sobre eles. É isso que os nossos irmãos arminianos muitas vezes não entendem. Que quando eles falam que o homem tem uma graça preveniente, que os habilita a crer no Evangelho, sem a ação do Espírito Santo, eles estão tirando de Deus a glória exclusiva e dando ao homem. E se o homem crê em Jesus, palmas para o homem, não. Louvado seja Deus, que foi misericordioso em abrir os olhos dessa pessoa. Mas recai sobre Cristo, que os chamou e os revestiu de sua justiça, para estarem devidamente apresentáveis ao Pai. Cristo nos tornou aceitáveis a Deus. Ele nos fez aceitáveis a Deus, porque nós éramos rejeitáveis. Não sei se existe essa palavra. Nós merecíamos a rejeição. Aplicações práticas para nós aí. Aqui ressaltamos, primeiro, a rebeldia dos homens não frustra a vontade de Deus. O pecado do homem jamais frustrará a vontade de Deus. O que Deus quer, Ele faz. Ele quer que o seu reino, Ele quer seu reino cheio, e Ele terá o seu reino cheio. Mesmo depois que mataram a Cristo, Deus ainda enviou seus apóstolos para os judeus. Afinal, a igreja cristã inicia-se em Jerusalém. Deus enviou-lhes o Espírito Santo, a quem eles também recusaram, conforme disse Estevão lá em Atos 7:51. Desde então, a igreja passou por duras perseguições,
até que em 70, depois de Cristo, Jerusalém cai sob o poder de Roma. Olha lá na página 335, lá em cima, nós já mencionamos sobre isso. Mas isso não deteve os planos de Deus, pois a igreja está aí, até hoje, e permanecerá até a volta de Cristo. Né? A igreja está aí. A despeito de tudo isso, está aí a igreja de Cristo, porque é Cristo quem a sustenta. Né? A vontade de Deus não será jamais atrapalhada pelo pecado do homem. 2, para entrarmos no reino de Deus, além de atendermos ao seu convite de amor, devemos nos revestir da justiça de Cristo. E se nós não estivermos revestidos com o sangue de Cristo, se nós não nos acharmos em Cristo, nós não entraremos nos céus. 3, a salvação é pessoal e individual. Devemos aceitar o que Deus nos dá, a justificação em Cristo, e não tentar confeccionar uma roupa para nós mesmos, uma vez que essas parábolas possuem, sem dúvida alguma, ênfase nacional, a ênfase pessoal no final é extremamente importante. E eu cito as palavras de Warren Wiersbe, que diz isso. Né? E, questão para a nossa reflexão, no céu não entram penetras. Festa geralmente tem penetra, né? Tem até aquela historinha, né? Diz que estava uma festa, né? Então, aí o rapaz chegou para a moça, tem muita gente aqui, você não acha? Não, tem. Espera aí, já sei o que eu faço. Pegou o microfone. Por favor, quem é convidado da noiva, fique à minha esquerda. E quem é convidado do noivo, fica à minha direita. Aí, separou os dois grupos, né? E ficou um grupo aqui no meio. Aí ele olhou para esse grupo do meio e falou assim: os dois grupos podem ir embora, porque isso aqui não é festa de casamento, isso aqui é festa de batismo. Então, os convidados eram só aquele grupo ali do meio. Os outros eram tudo penetra, né? No reino de Deus não entram penetras. No reino, a piada foi fraca, eu sei. No reino dos céus não entram penetras. Não vão entrar penetras. Tá? Só convidados devidamente revestidos pela justiça de Cristo. Só aqueles que foram chamados e revestidos pelo sangue de Jesus é que entrarão nos céus. Certo?